Hitler, o ditador que liderou uma das épocas mais sombrias da história, se tornou inacreditavelmente o garoto propaganda de uma das marcas de refrigerante que você provavelmente bebe todo dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa bebida foi usada para promover o nacionalismo nazista. Mas como isso foi possível? Como um refrigerante tão popular carrega um passado tão sombrio? Hoje vamos desvendar a história inacreditável de como a Fanta nasceu no coração do regime mais cruel da humanidade e se transformou em um ícone global de alegria e diversão. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você vê essa bebida. Nos anos 1930 e 40, a Coca-Cola já era uma marca global. Uma gigante que havia conquistado os corações de milhões de consumidores em todo o mundo, incluindo na Alemanha. A bebida era um símbolo de vida alegre e descontração. Mas, com o mundo à beira do maior conflito global já visto, tudo estava prestes a mudar drasticamente. O que ninguém imaginava é que esse refrigerante icônico enfrentaria um dilema impensável que levaria à criação de uma das bebidas mais populares do mundo. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o cenário global se transformou e em 1941, os Estados Unidos entraram oficialmente no conflito, declarando guerra à Alemanha nazista. Isso desencadeou uma série de sanções econômicas severas que interromperam completamente o comércio com o regime nazista. E essas sanções não afetaram apenas o envio de armas ou suprimentos de guerra. O bloqueio comercial impactou empresas como a Coca-Cola, que se viu sem os ingredientes essenciais para produzir seu refrigerante mais famoso, incluindo o xarope de cola, que era importado diretamente dos Estados Unidos. Na Alemanha, Max Keith, o diretor da Coca-Cola, viu-se em uma situação crítica. A fábrica da Coca-Cola em solo alemão estava em pleno funcionamento e a demanda por refrigerantes continuava alta. A população alemã, incluindo os soldados nazistas, era grande consumidora da Coca-Cola, que havia se tornado um símbolo de normalidade e até de luxo em tempos de guerra. Mas sem os ingredientes vitais vindos dos Estados Unidos, como seria possível manter as fábricas abertas e o abastecimento constante de bebidas? A sobrevivência da marca estava em risco e Max precisava agir rapidamente. Foi nesse cenário caótico que Keith encontrou uma saída inesperada. Com os ingredientes tradicionais bloqueados pelas sanções, ele decidiu improvisar. A solução? Utilizar o que estivesse disponível no país devastado pela guerra. O que sobrou na Alemanha foram restos da produção de alimentos, como o soro de leite e a polpa de maçã, ingredientes que normalmente não seriam usados para fabricar um refrigerante, acabaram se tornando a base para uma nova bebida, que logo seria conhecida como Fanta. Essa nova versão da Fanta estava longe de ser o que conhecemos hoje. Não era a bebida de laranja vibrante e refrescante que vemos nas prateleiras dos supermercados. Era uma mistura improvisada de sabores que se tornou popular entre os alemães por um simples motivo. Em tempos de escassez, qualquer produto que oferecesse um pouco de prazer e conforto era mais do que bem-vindo. A Fanta, apesar de sua fórmula simples e limitada, cumpria esse papel. Mas Max Keith sabia que criar uma nova bebida, por mais popular que fosse em tempos de crise, não seria suficiente para garantir o sucesso da marca a longo prazo. A Fanta precisava ser mais do que apenas um refrigerante. Precisava ser um símbolo, algo maior. E foi nesse momento que a propaganda entrou em cena. Sob as ordens diretas de Hitler, a Fanta foi promovida como um produto genuinamente alemão, uma bebida que representava a autossuficiência do país em tempos de dificuldade. A Coca-Cola não podia mais ser produzida, então a Fanta se tornou a nova bandeira da resistência alemã. As campanhas publicitárias da época exibiam o símbolo nazista com orgulho, e a bebida logo ganhou popularidade entre os soldados e os civis.
A Fanta passou a ser vista como uma pequena vitória em meio à escassez constante de alimentos e produtos básicos, uma espécie de metáfora da força do povo alemão, que se mantinha resiliente apesar das adversidades. A Fanta não era mais apenas um refrigerante. Ela havia se tornado um símbolo de resistência e força durante a guerra. No entanto, como tantas outras coisas que surgiram durante esse período sombrio, a história da Fanta estava prestes a mudar drasticamente. Com o fim da guerra em 1945 e a derrota da Alemanha nazista, o regime caiu e, junto com ele, a produção da Fanta foi interrompida. A Coca-Cola, agora novamente com acesso aos ingredientes necessários, retomou a produção da bebida original. E parecia que a Fanta havia sido apenas uma solução temporária para os tempos difíceis da guerra. Mas o destino da Fanta ainda estava longe de ser selado. Na década de 1950, a Coca-Cola decidiu relançar a Fanta, mas desta vez com uma abordagem completamente diferente. A guerra havia acabado, o mundo estava se reconstruindo. E a Coca-Cola sabia que para a Fanta se distanciar completamente de suas origens sombrias, ela precisava de uma nova identidade, uma nova imagem e, claro, um novo sabor. E foi aí que surgiu a Fanta de laranja, a bebida que conhecemos hoje. Com seu sabor vibrante e refrescante, a Fanta foi relançada nos Estados Unidos e, em seguida, em outros mercados internacionais. Mas a Coca-Cola sabia que precisava fazer mais do que apenas criar um novo sabor para apagar o passado controverso da bebida. A estratégia de marketing foi simples, mas brilhante. A Fanta foi apresentada como uma bebida jovem, divertida e associada a momentos de felicidade, verão e amizade. As novas embalagens coloridas e as campanhas publicitárias alegres ajudaram a reconstruir a imagem da marca e o slogan Drink Fanta, Stay Fantastically Refreshed consolidou essa nova fase da Fanta como uma bebida alegre, leve e totalmente desconectada de seu passado nazista. O sucesso foi imediato. A Fanta começou a ganhar popularidade rapidamente, não apenas pelo sabor, mas também pela capacidade da marca de se adaptar e inovar. Logo, novos sabores começaram a ser lançados, adaptados aos gostos locais em diferentes países. No Japão, surgiram sabores como melão e uva, enquanto no Brasil, maracujá e guaraná logo se tornaram favoritos. Cada país criou sua própria versão da Fanta, e isso fez com que a marca ganhasse ainda mais popularidade e se estabelecesse como um verdadeiro fenômeno global. Um dos fatores cruciais para o sucesso contínuo da Fanta foi sua capacidade de adaptação e conexão com culturas diferentes. A Coca-Cola entendeu que para a Fanta ser verdadeiramente global, ela precisava ser relevante em todos os mercados em que operava. E assim, a Fanta começou a se associar a eventos culturais, grandes campanhas de publicidade e até parcerias com celebridades e eventos esportivos. O que antes era uma solução improvisada para manter as fábricas funcionando em tempos de guerra, agora era uma marca global de sucesso, com uma nova identidade totalmente desvinculada de suas origens sombrias. A história da Fanta é, sem dúvida, uma das mais surpreendentes e inusitadas do mundo das bebidas. Criada em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, como uma solução temporária para os problemas de produção da Coca-Cola, a Fanta não só sobreviveu, como se reinventou e se tornou um verdadeiro fenômeno global. E essa história também nos faz refletir sobre como as marcas, assim como as pessoas, podem evoluir e superar seus passados. O que começou como um refrigerante associado a um regime ditatorial se transformou em um símbolo de alegria, inovação e diversidade ao longo das décadas. Agora que você conhece a verdadeira origem da Fanta, você nunca mais verá essa bebida da mesma forma. O que começou como uma solução improvisada em tempos de guerra se transformou em uma marca global que se reinventa constantemente e continua a fazer parte da vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Se essa história da Fanta te impressionou,
Então você definitivamente não pode perder o vídeo da Hugo Boss, a grife que vestiu os homens mais poderosos do regime nazista. Mas se você quiser ir ainda mais fundo, vamos mostrar as 7 empresas que colaboraram com o regime. E você nunca imaginaria quais são. Clique agora e descubra como essas marcas moldaram o mundo de formas que quase ninguém conhece. Não perca!